Olá, estudante paranaense, bem-vindo ao Aula Paraná de hoje. Aula Paraná hoje, Geografia para o 7º ano. Então, o que eu vou pedir para você, estudante do 7º ano? Que você providencie caneta, você providencie lápis, providencie o seu caderno para quê? Para que juntos nós possamos fazer as anotações referentes aos conteúdos que forem sendo trabalhados nessa nossa aula aqui. E enquanto você vai buscar o seu caderno, o seu material de escrita, eu vou ter uma fala bem breve aí com a sua família. Então, famílias, quero agradecer e parabenizar vocês pela participação e envolvimento no processo educativo dos seus filhos, sobrinhos, netos e dizer que vocês estão à vontade aí para participar dessas aulas, para auxiliar os jovens aí que estão com vocês, auxiliá-los aí no que for necessário, no que for preciso. Beleza, galera? Então chega de conversa e partiu a aula de Geografia. Então a gente vai falar um pouco sobre o quê? A gente vai falar um pouco sobre a hidrografia do Brasil. Mas antes da gente falar sobre a hidrografia do Brasil, nós temos que pensar um pouquinho sobre quais são os diferentes usos que nós temos da água. Se a água é importante para nós, qual é a importância que ela tem para nós e ainda, qual é a importância que a água tem para o nosso país, para o nosso planeta, tá bom? Então, pensando aí um pouquinho, dá uma olhada lá na tela, a nossa primeira pergunta aqui, ó. Se você olhar aqui, você está vendo a imagem do nosso planeta Terra, você está vendo ali água, e aí você vê uma pergunta: qual é a importância da água para a nossa vida e para o nosso país? Então, o que acontece? Nós temos vários usos que nós podemos fazer da água. Nós podemos utilizar a água para lazer, para recreação, como por exemplo, quando você vai à praia. Se você está indo para o litoral paranaense, Matinhos, Caiobá, Guaratuba, você está tendo acesso com a água do mar, está indo lá se divertindo, você, sua família, seus amigos. Agora, se você vai para a costa oeste do estado do Paraná, ao longo do rio Paraná, você também vai ter acesso à água de rios, também vai estar utilizando ali para o seu lazer, para a sua recreação. Da mesma forma, quando você vai para um parque aquático, você tem acesso a algum rio na sua região aí onde você mora. Então, nós temos esse uso da água. Nós também temos outros usos que nós fazemos da água, como, por exemplo, nós utilizamos ali para transportes, nós utilizamos na navegação, seja nas navegações transcontinentais pelos oceanos, ou ainda nas navegações realizadas dentro dos continentes, dentro dos países, por meio dos rios. A gente tem esse uso também da água. E aí a gente vai ver que quando a gente fala em uso da água, conforme você pode ver ali, ó, na próxima tela, dá uma olhada ali, ó, a gente está usando a água para quê? Ó? Para pesca, para a produção agropecuária, ou seja, pessoas que obtêm o seu sustento a partir da onde? A partir da água que eles têm próximo a onde eles vivem. Ou seja, os pescadores que vivem próximos a rios, próximos a mares, os agricultores que acabam extraindo água ou do subsolo ou de rios para fazer a irrigação das suas áreas ou ainda para quê? Para abastecer os animais, ou seja, boi e outros tantos animais que necessitam da água. Porque como você sabe, a água é importante para todos os seres vivos. E aí a gente vai ver um outro item ali, ó, que é o último, que é um dos mais importantes para a economia do nosso país, que é a produção de energia. Se você pensar na produção de energia, a gente sabe que o nosso país ele obtém a energia elétrica principalmente da onde? Da produção de energia hidrelétrica, aquela que utiliza a água dos rios para a produção de eletricidade. A usina de Itaipu, localizada no estado do Paraná, a Itaipu Binacional, que faz fronteira com Brasil e Paraguai, ela é responsável pela produção de 20% da energia elétrica do país, do Brasil, e mais de 90% da energia elétrica utilizada no Paraguai. Então nós temos uma vital importância da água para a nossa vida. E quando a gente fala em água, a gente vai ter que perceber que a água ela não fica parada na atmosfera. A água está em constante movimento. E esse movimento que nós temos da água é chamado de ciclo hidrológico. Observa ali na tela. Então, o que você vai ver? Ó? Que o ciclo hidrológico ou o ciclo da água nada mais é do que o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes ou atmosfera. A água não fica parada, a água está em constante movimento. E esse movimento ele é chamado de ciclo hidrológico.
Na próxima tela, foca lá na tela. Agora, preciso que você, estudante, olhe na tela ali com bastante atenção. Eu vou deixar 1 minuto para você observar o ciclo hidrológico e as suas etapas. Então, tempo na tela, 2 minutos aí para você ler e pensar. Observou o ciclo hidrológico? Viu as diferentes etapas que nós temos ali, ó? Elas estão identificadas com números. E você está vendo as nuvens, você vê flechas vermelhas. Se a gente olhar com bastante atenção no ciclo hidrológico, nós vamos perceber que ele é dividido em etapas, que uma das etapas é a evaporação. Que a evaporação é quando a água é aquecida pelo sol, pelo calor do sol, e essa água começa a evaporar. E a partir desse processo de evaporação, ela começa a se condensar. A condensação nada mais é do que a formação de nuvens. Então, a condensação ela ocorre quando essa água que evaporou, essas gotículas de água começam a se aglomerar, começam a se concentrar juntas e acabam formando as nuvens. O que a gente tem também? Depois da condensação, nós temos uma etapa chamada de precipitação, que conforme você pode ver ali na tela, ela está representada como se fosse a chuva, tá? Então, quando eu estou falando em precipitação, estou falando de chuva. Estou falando da nuvem que foi transportada pela ação dos ventos e que essa nuvem ficou muito pesada, ficou com uma grande quantidade de água e essa água simplesmente saiu da nuvem, retornando para a superfície terrestre. E quando essa água retorna para a superfície terrestre, ela pode infiltrar no solo, abastecer o lençol freático ou ainda ela pode realizar um movimento chamado de escoamento superficial, que nada mais é do que a água escorrendo pela superfície para chegar até rios, rios maiores ou ainda chegando até os mares, antes de evaporar. Mas atenção, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A água, ela vai realizar um movimento cíclico, tá? Então ela vai evaporar, ela vai escorrer, vai se condensar virando nuvem, ela vai precipitar e ainda ela vai poder ou escoar pela superfície ou infiltrar. Importante é que a água não precisa necessariamente chegar até o oceano para ela evaporar novamente. Em qualquer momento do ciclo, a água pode evaporar novamente. Beleza? Vamos continuar. Agora a gente tem o nosso primeiro quiz. E esse nosso primeiro quiz, a gente vai ler juntos a pergunta. Então, vamos lá agora ver a pergunta na tela. Você está vendo ali, ó. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Esta mudança de estado gasoso para líquido é chamado de alternativa A, evaporação, alternativa B, condensação,
A alternativa C, fusão. Então agora vai ter o tempo na tela, 2 minutos aí para você ler e pensar. E você, família que está junto, pode ajudar aí. Tempo na tela. Então, leu aí? Família ajudou? Vamos ver agora qual vai ser a resposta certa. Vamos lá. Resposta certa, condensação. Conforme a gente viu no desenho do ciclo hidrológico, a água, a partir do momento que ela evapora, ela se condensa, formando as nuvens. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. O que a gente vai ver agora na sequência? A gente vai falar um pouco sobre a água no nosso planeta. Nosso planeta, ele é planeta Terra, mas nós sabemos que a superfície dele é, na sua grande maioria, coberta por água. E é o que a gente vai ver ali, ó. Quando a gente fala em água, dá uma olhada no slide a seguir. Se você olhar na tela, você vai ver que nós temos a água presente em rios, nós temos água presente em lagos, nós temos água também presente na atmosfera e também nas geleiras. Então a água está presente dessa maneira, só que não é água salgada, não é toda a água. Na verdade, nós estamos falando aqui de quem? Da água doce, tá? A água doce é aquela água que não tem adição de sal. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque na próxima imagem que você vai ver na tela, nós temos quem? Nós temos ali a água salgada, que a água salgada é encontrada onde? Em mares e oceanos. E o que a gente vai perceber? Que a água salgada, ela dispõe sim da adição de sal, diferente da água doce. E aí a próxima imagem que você vai ver, ó, dá uma olhada ali na tela, ó. Sempre a gente vai indo para a tela e voltando para mim. Olhando ali na tela, você vai ver que 70% da superfície terrestre é coberta de água. Então a grande parte da superfície terrestre é coberta por água. Porém, de toda essa água que existe no nosso planeta, 97% dela é água salgada. Se você olhar no gráfico, você vai observar que nesse tom azul claro, nós temos a maior parcela sendo de água salgada. E aí nós temos 2% de água doce estando congelada nas geleiras e 1% sendo água que está acessível. Se você olhar lá na tela com bastante atenção nesse gráfico, observa lá na tela que a gente está vendo que a disponibilidade de água e quão pouca água está acessível para nós. O que a gente vai ver? Que quando a gente fala em disponibilidade de água, nós temos ali a água disponível no mundo. Olhando para essa ilustração aqui, dá uma olhada ali, ó. Você vai ver que água potável é água com qualidade suficiente para consumo humano e nas áreas que estão em azul é onde nós temos os maiores sistemas aquíferos.
as maiores reservas de águas subterrâneas, tá? E aí nós temos, ali você pode observar a importância do aquífero Guarani e do aquífero Alter do Chão, na América do Sul, mais especificamente no nosso país Brasil. Mas olhando para esse mapa, você já consegue ter uma noção da quantidade de água que nós temos no nosso planeta e que a água é potável. E aí, no próximo slide, dá uma olhada na tela. Olhando ali, ó, você vai ver para que as pessoas usam água. 70% da água utilizada hoje é destinada para quê? Para agropecuária, agricultura e pecuária, principalmente para a agricultura. Aonde? Irrigação. Todas as hortaliças, os vegetais, toda a produção agrícola do nosso país necessita de irrigação, necessita de água. As plantas necessitam de água para se desenvolverem. Então 70% já vai na atividade agrícola. As indústrias, fábricas, elas também utilizam água nos seus processos produtivos. E nós, seres humanos, uso doméstico, temos apenas 8%. Esses 8% de água que nós temos é aquela água que nós usamos para nos banhar, nós utilizamos para lavar carro, calçada, nós utilizamos para lavar carro, calçada, utilizamos com as mais diversas finalidades dentro das nossas casas. Então você, estudante que está na área urbana, você está utilizando a água desses 8%. Você, estudante que está na área rural, você talvez utilize mais água, por quê? Para a produção agrícola da sua família ou da região em que você vive. E aí a gente vai para o segundo quiz. Quiz na tela. Qual é a principal fonte de água potável para o consumo humano? Alternativa A: rios, lagos e águas subterrâneas. Alternativa B: oceanos e mares. Tempo na tela para você e sua família resolverem essa. Resolveu, então, o que acontece? Qual é a principal fonte de água potável para o consumo humano? A alternativa correta é letra A: rios, lagos e águas subterrâneas. Por quê? É água que não contém concentração de sal. A água dos mares e oceanos é uma água salgada e nós não podemos beber água salgada. Nós não conseguimos absorver o sal da água. Isso não é pertinente a nós, seres humanos. E agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre bacia hidrográfica. Quando a gente pensa em bacia hidrográfica, a gente vai pensar numa grande área, numa grande delimitação, formada por um conjunto de rios. Se você olhar lá na tela a definição que a gente tem de bacia hidrográfica,
a gente vai ver que é a área ou superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água e ou interflúvios, tá? A gente já vai ver na próxima tela o que são interflúvios, o que são nascentes, tá? Olhando na tela, você vai ver ali, ó, toda a estrutura de uma bacia hidrográfica. Olhando com bastante atenção, se a gente colocar na tela inteira ali, ó, colocando na tela toda, você vai ver ali, ó, uma linha amarela pontilhada. Essa linha amarela pontilhada é a delimitação da bacia hidrográfica. Então essa linha pontilhada em amarelo diz pra gente exatamente aonde começa e aonde termina uma bacia hidrográfica. Então o que acontece? Nessa linha pontilhada, se nós tivermos a chuva caindo sobre a linha pontilhada, como você pode ver aqui, ó, olhando aqui onde está escrito interflúvios, na linha vermelha, na linha amarela pontilhada, toda a chuva que cair aqui, parte dela vai escoar para este lado e outra parte para este lado. Então aqui é o interflúvio ou divisor de água, porque a chuva vai cair naquele ponto e ela vai se dividir entre dois lugares e entre duas bacias hidrográficas diferentes. Nós temos aqui um conjunto de rios que constituem essa bacia e nós temos uma série de conceitos ligados a esses rios, como por exemplo, nascente. Nascente é o local onde o rio começa. A foz é o local onde esse rio termina. Afluentes. Como você pode ver ali na tela, um afluente nada mais é do que um rio que abastece um outro rio. Nós temos as cabeceiras, que são as áreas em torno das nascentes dos rios. Então esse conjunto todo que você pode observar na imagem aqui, ó, você vai chamá-lo de bacia hidrográfica. E aí a gente vai ver que as águas fluviais, que são águas de rios, elas podem ser provenientes da onde? Provenientes da chuva. Ou seja, o processo de precipitação, o processo de chuva, vai abastecer a água dos rios. Nós temos o regime glacial, proveniente do derretimento do gelo, porque o gelo que está no alto de várias montanhas, ele vem a derreter, e esse gelo, quando derrete, ele acaba alimentando os rios. Nós temos o regime nival, que é proveniente do derretimento da neve, nós temos nevascas, essa neve derrete em algum momento, e quando essa neve derrete e abastece os rios, nós temos o abastecimento ali nival. E nós temos também uma outra palavrinha que é de extrema importância, tá? Que é o rio perene. Rio perene é aquele rio que tem água durante todo o ano. Já os rios intermitentes são aqueles rios chamados temporários, que nos períodos de chuva dispõem de água, porém nos momentos em que não há chuva, esses rios eles acabam secando. Então, galera, agora o que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouco mais sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Aquelas bacias, aqueles conjuntos de rios que integram a rede de drenagem brasileira. E aí nós vamos primeiramente falar de quem? Da bacia hidrográfica amazônica, tá? Então, conforme você pode ver ali na tela, bacia hidrográfica amazônica é a extensa rede de rios com grande abundância de água e que ocupa cerca de 45% do território nacional e concentra 81% da disponibilidade de água superficial do nosso país. Então, ali na bacia hidrográfica amazônica, nós temos a maior concentração de água superficial disponível para nós. Nós temos uma densidade populacional que é muito menor do que de outras áreas. Ela é 10 vezes menor. Então nós temos muito poucas, uma quantidade muito pequena de pessoas vivendo nessa região desta bacia hidrográfica. E cerca de 85% desta área permanece com cobertura vegetal nativa. Então nós temos 85% desta bacia hidrográfica sendo coberta ainda pela floresta amazônica original, sem a ação humana. Olhando aqui no próximo slide, a gente vai ver novamente as bacias, a gente vai localizando elas. A próxima... A próxima aqui, ó, é a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, do rio Tocantins e do rio Araguaia, que corresponde a aproximadamente 10,8%, 11% do território nacional. E que na região estão presentes floresta amazônica e cerrado. Então essa bacia hidrográfica é uma bacia de transição entre floresta amazônica e cerrado. Possui um grande potencial turístico. Várias pessoas vão até essas regiões para a realização de pesca, para esportes
aquáticos. A maior ilha fluvial do mundo, a maior ilha que existe de rio está ali, que é a Ilha do Bananal. Nós também temos ali Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros e outras áreas tantas ali que também são de interesse turístico. Nossa próxima bacia hidrográfica é a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que essa bacia hidrográfica ela tem algumas características bem peculiares. Primeiro, é de vital importância para o Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco dispõe de 2.700 quilômetros de extensão e ele tem a sua nascente no estado de Minas Gerais e ele segue em direção ao norte, para Bahia e Pernambuco, quando ele vai alterando o seu curso e vai chegando até o Oceano Atlântico, atravessa a divisa entre Alagoas e Sergipe. Então ele é um rio que sai, se a gente voltar aqui, olhando aqui na tela, ele sai de Minas Gerais e ele vai seguindo no sentido norte, faz uma curva e chega aqui no Oceano Atlântico. De vital importância para esta área aqui, sertão nordestino. Espero que você esteja conseguindo visualizar aí bem na tela. Então, está ali a importância dessa bacia hidrográfica. A gente vai ver que existe a bacia hidrográfica do Paraguai, que ocupa 4,3% do território brasileiro e abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Maior parte dessa bacia hidrográfica está onde? No Pantanal Mato-Grossense, que é a maior área úmida do nosso planeta. Nas próximas aulas que nós viermos a ter, a gente vai descobrir se o Pantanal é um pântano ou não é, mas esse é o conteúdo para a próxima aula. Voltando aqui, densidade demográfica da região é cerca de 3,5 vezes menor do que a média nacional. Então é uma área que não é tão densamente ocupada. E aí nós temos a próxima bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Esse rio que dá nome também ao nosso estado. E ela ocupa cerca de 10% do nosso território e está inserida numa das áreas mais populosas do nosso país. E aí possui as maiores demandas por recursos hídricos. Então, nessa área, como existe uma grande quantidade de pessoas, nós temos uma grande demanda por água. E em função dessa grande demanda por água, nós vamos ter ali um grande consumo também dessa água. A gente não pode deixar de falar que é a área que possui o quê? Como você pode ver ali, maior área irrigada e maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível. Quando estou falando de potencial hidráulico, seja para a produção de energia, seja também para o uso na agropecuária, agricultura e pecuária. E agora a gente vai para o nosso próximo quiz. Vamos lá, o quiz na tela. Quais desses 3 estados brasileiros abrangem a bacia hidrográfica do Paraná? Alternativa A, Amazonas, Acre e Rondônia. Alternativa B, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Alternativa C, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Então, galera, vai lá, pode pedir ajuda para quem estiver em casa aí para te ajudar. Tempo na tela.
Então vamos lá para a resolução do nosso exercício. Então tá lá no nosso quiz a pergunta: quais desses 3 estados brasileiros abrange a bacia hidrográfica do Paraná? A resposta certa é Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Então essa é a resposta correta para a nossa pergunta aí do nosso quiz. E agora o que a gente vai fazer? Essa nossa revisão geral, ou seja, o que nós trabalhamos nessa nossa aula de hoje. Olhando ali na tela, importância da água. Nós falamos por que água é importante. Falamos do ciclo hidrológico, da água no nosso planeta e também das diversas bacias hidrográficas brasileiras. E agora, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter agora a nossa atividade. Então, nesse momento, você vai pegar o seu caderno de geografia, vai pegar sua caneta e vai anotar essas questões que estão aparecendo aqui na tela no seu caderno. E essas atividades serão cobradas de você em outros momentos, seja no ambiente virtual do Google Classroom ou quando houver o retorno das aulas. Então você tem agora 4 minutos para quê? Para pegar e anotar essas questões que estão aparecendo aí na tela, beleza?
Anotou as duas questões? Pensou que acabou? Não acabou ainda. Tem a terceira questão. Essa aí você vai copiar rapidinho, você vai demorar 2 minutinhos. Então vamos colocar o tempo na tela, 2 minutos para você copiar. Então, galera, nossa aula de hoje está terminando. Quero agradecer muito a você, estudante, você, família, que acompanhou essa aula. E quero dizer que, na sequência, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode estar acessando o conteúdo dessa aula via aplicativo Aula Paraná ou também no YouTube. Basta você pesquisar lá Aula Paraná no YouTube e você vai conseguir localizar esta e todas as outras aulas que a Secretaria de Estado da Educação está produzindo. Muito obrigado a você e até a nossa próxima aula.